Muito obrigada. Boa noite, salve Maria. Uma alegria esse convite que recebi. Agradeço as palavras indignas de Padre João Paulo, que sempre por amizade vê muito mais do que eu mesma vejo em mim. É extremamente difícil. Vocês não imaginam o quanto falar para esta audiência, onde vejo os maiores intelectuais que já tive a honra de conhecer na vida, alguns até de bem longe, e que está mencionado também na minha tese. Os dois estão aqui, muito obrigada, agradeço imensamente. Esse tema, por muito, como o padre já falou, por muito tempo, me acompanhou e me instigou. E as pessoas costumavam me perguntar como é que uma pessoa jovem, como é que uma pessoa feliz, que eu costumo sorrir bastante, tinha se encantado com um tema tão mórbido. Eu costumava dizer que existe beleza em tudo, a gente precisa procurar, até na morte. E depois de muito tempo pesquisando e anotando e vendo a importância desses lugares, viajando aqui e no exterior, em outros lugares do Brasil, finalmente, quando chega a minha tese de doutorado, com maturidade, isso é importante mencionar, muitas das coisas a gente só aprende depois de ter sofrido bastante, depois de ter cavalgado por momentos difíceis, e a tese surgiu dessa maneira poética pelas flores. E eu vou ter a alegria de contar para vocês sobre isso. O tema específico de hoje tem a ver com a proximidade também do dia 2, de novembro. Conversamos na data adequada, que é justamente esse momento de pensar. E os cemitérios são ambientes propícios a isso, com um convite à reflexão, à meditação, e realmente é um momento de chamar, pensar, o que eu penso da vida, meu fim está aqui, e a gente se confronta com a morte. As pessoas costumam ver de outra maneira, mas não podemos fugir disso. Não vou entrar muito na parte acadêmica, vou poupá-los disso, meus mestres da banca já passaram por isso, mas eu coloquei aqui porque eu trouxe exatamente aquilo que, claro que eu fiz alguns acréscimos para vocês, mas foi a mesma base do que eu defendi do meu doutorado. Inclusive já troquei, porque o tema Trago-te Flores da Morte, que é inspirado numa poesia de Machado de Assis, que ele compôs para a esposa dele, a quem amava muito. O texto original era a iconografia funerária. Só que eu falava várias vezes em florilégio, e um doutor da banca me sugeriu: Paula, por que não colocas florilégio? E então, quando eu depositei, a tese já está como florilégio, por isso que eu faço essa correção. Lembro o professor Dr. Jorge Herói, que foi meu orientador oficial. Tive muitos que me ajudaram nessa caminhada. A professora doutora Márcia Nunes, co-orientadora. E os examinadores da banca, professor Dr. Edgar Chagas, Aldrin Figueiredo e Rose Norá, que inclusive é vizinha do padre aqui, na universidade. Coloquei meu e-mail aqui embaixo e Instagram, caso que vocês tenham alguma coisa complementar, alguma pergunta, sempre fico muito feliz com esses acréscimos no conhecimento. Começo lembrando o Cântico dos Cânticos. Eis que o inverno passou e foi embora, as flores apareceram na nossa terra e chegou o tempo da poda. Quando a gente pensa em morte, é o tempo da poda. E quando eu me vejo na defesa de uma tese de doutorado, também era uma poda de um caminho acadêmico que eu tinha trilhado. E eu, através de flores, eu tentei fazer esse apanhado, essa associação com o Cemitério Soledade. Na minha tese, vou pular essa parte, vou já dizer o que me instigou, o que me preocupou. Como eu pesquisava bastante, eu encontrava muito nas sepulturas uma flor que eu não conseguia reconhecer como algo daqui de Belém. Então eu olhava e era a flor mais presente em todos os túmulos do Soledade. E eu perguntava para um, para outro, que flor é essa?
Uns dizem a flor do cardo. Não, essa parece um girassol por causa disso, mas quem sabe, mas não era. E eu sabia que a resposta ainda não era essa. Uma vez em Portugal, no cemitério Alto de São João, fui lá e vi a flor, também em grande quantidade. Aí eu disse, espera aí. Tem uma associação muito forte, a gente sabe que o Pará tinha essa ligação umbilical com Portugal, né? E como a influência, então era um caminho que ia e vinha, né? E essa flor era um ponto, sim, histórico de ligação entre Belém e Lisboa especificamente. Não tive tempo de procurar em outros cemitérios portugueses, mas Lisboa, nos 2 que visitei, todos continham essa flor. Então eu tentei fazer essa investigação numa arquitetura da memória, que são os cemitérios, e com todo um enfoque visando a iconografia, a iconologia, aspectos estéticos, que é da minha formação, né, com a arquitetura e urbanismo, história da arte, e criar um modelo de análise que fosse teórico-filosófico desse repertório etnobotânico, que a gente estava presente ali no Soledade, a partir dessa interpretação da imagem das flores, como uma comunicação não verbal, né? Uma leitura não verbal de algo que as pessoas queriam dizer. E aí eu acrescentei isso para vocês, para falar das primeiras flores. E o Jardim do Éden é o primeiro lugar das flores, com a simbologia associada, claro, à inocência e pureza, como o Jardim de Deus, né? Como é chamado. E começa num jardim, começa com flores. Historicamente, é falado também no Jardim Suspenso da Babilônia, alguns dizem que não existiu, é ficção. Estudos recentes disseram que foi o rei assírio Senaqueribe, que ele fez para a esposa recordar da sua terra natal, mas eram jardins, e ele fez para ela se sentir amada. Veja a associação da flor com o amor, com o carinho. E aí a gente passa para o Jardim do Getsemane, que era a Maica prensa de azeite. É muito interessante a gente imaginar a azeitona que sofre, esmagada para sair aquele sumo precioso, né? Muito simbólico isso, associado à agonia e salvação. E as flores, indubitavelmente, elas são esses seres vivos que carregam essas cargas simbólicas desde a antiguidade. E o estudo que, quando eu comecei, eu não imaginava, eu tive que adentrar numa área que não era minha, porque eu não entendia de botânica. E eu tive que fazer um curso de etnobotânica à distância, foi na época da pandemia. E eu assistia junto com os outros alunos da Universidade Nova de Lisboa. E o professor, muito carinhoso, inclusive, perdi a parte prática, que ele convidou para ir ao museu, não pude ir, estava aqui no Brasil, mas ele ficou me devendo essa visita. E eu precisei ver essa relação das plantas com os grupos humanos. Eu trouxe para vocês também essa imagem, que parecem chumaços, né? São ramos de vegetais, que eram depositados em tumbas e túmulos como oferenda aos falecidos. Esse daqui é do Museu de Luxor. E como é que a gente vê como começou o ato, a preocupação de enterrar? Primeiro, para preservar os vivos, claro. Eles tinham essa preocupação, mas é muito interessante quando a gente lembra que eram nômades que, de acordo com a temperatura, com o clima, com os ambientes, eles mudavam de local e eles não tinham um local fixo. Mas o primeiro local fixo, a primeira morada, foi justamente dos mortos, porque eles tinham o hábito, sim, de enterrar. Foram feitas inumações, escavações, e detectaram isso na antiguidade, e eles marcavam essas covas. Por quê? Que intenção tinha o homem de marcar a cova, colocar pedra em cima, colocar flores? Porque ele tinha a intenção de retornar. Por quê? Para fazer memória. Ele tinha a intenção de voltar e visitar e rezar. Então é por isso que esse sepultamento cerimonioso que eu chamei, quando eles marcavam essas covas com galhos, com montes, uma pesquisadora chamada Cecília Lestiane, ela dizia que esses rituais funerários
foram as primeiras formas detectáveis de prática religiosa. Isso seria muito longo, inclusive eu não falo na tese especificamente, mas eu senti necessidade de falar aqui para vocês como foi essa evolução dos cemitérios, de maneira breve. Então, claro que eu pulei até os egípcios, que era um povo aficionado pela morte. As pirâmides nada mais são que imensos túmulos e tumbas, né? Mas os gregos, eles usavam para demarcar as estelas. E as estelas são como uma placa de pedra, onde era colocado as inscrições, os nomes e tudo. Então, era comum, e engraçado que até hoje nos cemitérios monumentais, que são esses do século XIX que eu trabalho, é comum a representação de estelas. Os columbários, catacumbas, que eram colocados, os mortos na época dos romanos, tem na Via Ápia aqueles túmulos, já também nos cemitérios já mais distantes da cidade. E, como bem falou o padre João Paulo, os sepultamentos ad sanctos. Mas quando foi que surgiu? Está aí a importância de nós que estamos aqui. Foi depois que Jesus nasceu. Quando, com o advento do cristianismo, após o nascimento de Jesus, após todo o ensinamento que ele deixou com a sua paixão, morte e ressurreição, e que seus discípulos saíram, que começaram a converter multidões, eles viram a importância de se preocupar com a morte, sim, porque existe uma vida eterna, e que não existiam outros, e existia sim a preocupação. Os primeiros cemitérios, que tem uma origem da palavra grega, que quer dizer um lugar de dormir, e os primeiros foram propriedades de cristãos devotos que cederam porque eles queriam um lugar específico de ser enterrado, um campo santo, um lugar onde eles pudessem ter uma dignidade, uma preocupação com isso. E a partir daí, quando surgiram os mártires, a gente sabe que no início as perseguições aos cristãos eram muitas, e eles queriam ser enterrados perto dos mártires, próximo dos santos. Isso é muito importante, e as igrejas começaram a surgir logo depois, quando o Império Romano aceitou primeiro o culto católico, foi liberado, e quando depois a gente já teve a promulgação de que era a religião oficial do Império Romano, a partir daí, quando começaram a ser construídas as basílicas, as igrejas, onde foi? Em cima de onde estavam enterrados os mártires. Era lá que surgiam as igrejas, e é lá que as pessoas queriam ser enterradas. E isso perdurou séculos e séculos e séculos. Tanto que essa transferência do local de enterrar, que era nas igrejas e passou a ser em um campo fora, algo separado da igreja, já é do 19, é do século 19 isso, que vem a partir da secularização. Quando eu falo estátuas jacentes, ainda eram enterramentos. Padre João Gabriel mostrou aqui o túmulo, né, o memorial de Santo Agostinho, e eram assim dentro das igrejas. Claro que tinha os lugares de honra para os mais importantes, na frente, lá no Mosteiro dos Jerônimos a gente encontra, né? E aqui na catedral tem, é muito comum, como ele bem falou aqui também, em todas as igrejas. Quando eram mais simples, existiam cemitérios em áreas contíguas, bem próximas, onde eram também enterrados sob os auspícios da Mãe Igreja. As criptas, os carneiros de carne mesmo, né, onde guardavam as carnes. Lá na Basílica, tenho a impressão que era um carneiro, que tem a parte para descer, assim pela lateral, embora já seja um templo já do 20, mas era mantido isso, essa preocupação também. E aí eu destaco, no século XIV, as flores do Livro das Horas. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas são publicações maravilhosas, preciosíssimas, onde as flores têm um peso muito grande. E as flores, olha que maravilha, quanto mais próximo de Deus o povo era, mais as coisas tinham sentido, não é uma coisa ao acaso. E eles escolhiam as flores específicas. Por exemplo, no Livro das Horas que eu pesquisei, de Anne de Bretagne, as flores de Nossa Senhora eram as flores que tradicionalmente eram associadas à Virgem.
A rosa branca, a rosa sem espinhos, o lírio, a açucena, que é chamada, em Portugal eles chamam açucena, né? Horas da Virgem, porque o livro das horas era como se fosse um breviário, que antes restrito ao clero, eles passaram a ser feitos para as pessoas rezarem também em suas casas, com uma preciosidade, com um trabalho artístico riquíssimo. E as flores, sim, contavam. Eu fui lá no livro das horas para ver quais eram as flores que eram usadas quando era a liturgia dos mortos, para saber mais ou menos se era ao acaso ou se realmente tinha um sentido. E daí a gente passa, já no século XVIII, quando já existiam as exéquias pomposas, a exacerbação dessas formas de expressão, que já no barroco, o que aconteceu? Dentro da igreja, praticamente já não tinha mais espaço para os memoriais monumentais, que cada vez foram ficando maiores, né? E nessa época também a gente destaca as vanitas e o memento mori, que até na pintura era retratado isso. Eu vou falar depois das vanitas, fazendo associação inclusive com outras flores que eu encontrei, que eram aquelas pinturas holandesas, de origem, né? Começou na Holanda, nos Países Baixos, só que mostrava a flor já perdendo as pétalas, quebrada, murchando, né, que são as naturezas mortas. E a fruta também não era só flor, tinha violino com corda quebrada, tinha o livro com as páginas rasgadas, todos eles simbolizando o fim da vida, a perecibilidade, né? E no 19, a gente chega ao 19 porque o Cemitério da Soledade é do século 19, 1850, era uma época onde a arte funerária representava isso, o triunfo da vida sobre a morte. E é claro que a gente tinha elementos cristãos, mas também algumas coisas profanas e pagãs. E nessa época, que eu falei para vocês dessa separação, quando houve a separação, e o Cemitério da Soledade é histórico por causa disso, porque foi a partir dele que houve oficialmente a separação. Agora não pode, foi proibido enterrar nas igrejas e tem um campo santo específico para isso. Então, isso marca essa transição do espaço de enterrar, né? E foi justamente nessa época impulsionado porque, obviamente, que essa mudança secular, que por séculos e séculos as pessoas serem enterradas na igreja, não seria bem aceita inicialmente. Ninguém queria. Quem queria se distanciar, se por todo um tempo tinha aquela tradição de estar mais perto de Nosso Senhor, mais perto das orações. Só que 2 fatores impulsionaram isso. Primeiro, as epidemias. Então, era um momento onde muitas pessoas morriam ao mesmo tempo. E aqui, por exemplo, em 1850, teve a febre amarela. Então, muita gente morreu. Não tinha tempo de preparar, de fazer nem caixão para todo mundo. É comum no Cemitério Soledade as covas, onde várias pessoas eram colocadas. Como a gente viu recente na pandemia, é incrível isso, né? Como as coisas são confrontadas, com muita distância, inclusive, temporal. Mas essas ideias de que eles diziam que os miasmas eram prejudiciais. Então, na verdade, a gente, depois de estudar, a gente vê que isso tem tudo a ver, vem lá da Revolução Francesa, com as ideias iluministas, aquilo que foram colocando e o pessoal foi acreditando e foi achando que era o correto e pressionando, e a gente sabe o que é isso. É tentar tirar algo da mão da Igreja Católica, tirar um poder que não era meramente um poder para ganhar alguma coisa, não, era para as almas. A preocupação era essa. Mas o que aconteceu? Nos próprios cemitérios que eram construídos, tinha que ter uma capela, até porque ninguém aceitava, até então existiam enterramentos fora. Lá, muitas pessoas me perguntam sobre, tinha um cemitério lá no Largo da Pólvora. Vocês sabem onde fica? Lá perto da Praça da Sereia, por ali? Realmente, tinha. Eram o que eles chamavam de acatólicos, eram alguns indigentes, pessoas que eles não sabiam quem eram, que eram deixadas na porta da Santa Casa e que eles enterravam, mas ninguém queria. Era um lugar onde os animais profanavam, era muito ruim essa separação. Então as pessoas tinham uma impressão péssima de ser enterrado fora da igreja. Então, para isso foi construído um local específico, foi construída uma capela. E olhem que interessante,
Na época, quem tomava conta dos ritos e de toda a parte litúrgica era a Paróquia da Trindade, que até hoje é ela que toma conta. Eu lembro que quando eu fiz a pesquisa lá no Soledade, era o diácono Brito, que ficava lá toda a tarde e me disseram que ele ainda vai lá, até hoje. Então, olha que coisa bacana, assim, continua aí. Eu que contei para ele, disse, olha, diácono, tá super certo, não deixe vir outra paróquia para cá, porque é da Trindade mesmo, tá nos papéis, nos escritos, dizendo que foi a igreja que tomava conta. Mas, além disso, as próprias pessoas, o que elas tentavam? Construir no seu túmulo mini capelinhas, mini igreja, que lembrasse uma igreja. Então, por isso que no Soledade a gente entra e tem vários, chamam mausoléus, porque já são maiores, né? Tem a ver com o rei Mausolo lá atrás. E eram construções realmente monumentais, que muitos, parece uma casa, parece realmente, mas a intenção é que parecessem igrejas, parecessem capelas, para manter aquela sensação que ele continuava sendo enterrado dentro da igreja. Isso é comum no Soledade, tem bastante. E aqui, essa foto é do álbum de Belém, de 1902, do Fidanza, e eu fiz questão de trazer, é como se a gente estivesse olhando daqui da capelinha lá para fora. Não existe mais essa balaustrada, mas aqui do lado já tem, como se fosse uma capela. É a capelinha, estão vendo? É do Visconde de Arari. Foi inaugurado em 1850, em meio à epidemia de febre amarela, e, contrário do que muita gente diz por aí, é um cemitério elitista, só estão os barões da borracha. Não, o primeiro enterramento foi de uma escrava, e eu sei porque eu vi os livros, que chamam o Livro dos Mortos, que era a anotação, está lá no Instituto Histórico, inclusive está aí minha presidente Anaísa, que não me deixa mentir. Estão lá anotados muitos a punho pelo Ernesto Cruz, com todas as pessoas que morreram, a idade, então, e a primeira foi uma escrava. Fechamento 1880, tão pouco tempo, 30 anos. Com 30 anos, um cemitério que realmente foi inspirado nos moldes dos cemitérios europeus, quando já começava a economia da borracha, começava a circular o dinheiro por aqui, então eles tinham condição, eles mandavam buscar essas peças, muitos vinham para ser montados aqui, e nessa época, 30 anos, as pessoas dizem, mas eu passo por lá pelo Soledade, tem poucos. Tem uns 300, 350 túmulos que dê para contar? Sim, mas tem mais de 30 mil pessoas enterradas ali. Isso é impressionante. E aí, como? Nós temos quadrantes. Em cada canto dele, cada um era destinado a uma irmandade. Então, Santa Casa de Misericórdia, Ordem do Santo Cristo, São Francisco da Penitência e Ordem Terceira do Carmo. Então, esses 4 cantinhos, quem vai agora hoje, depois do projeto de requalificação, é possível, eles fizeram a escavação e delimitaram essas áreas. Quando vocês forem lá, procurem, que vai ver como se fossem pequenos cemitérios dentro de um cemitério maior. E a característica, justamente do período do romantismo, e aqui a gente já pegou a arquitetura neoclássica e eclética. E aí eu volto à minha flor. Eu queria saber que flor é essa, como eu falei para vocês, né? Dei spoiler ainda agora. E essa presença nos cemitérios portugueses, como fica essa relação histórica através de uma flor. Quais são as flores associadas à morte? Isso também me instigou a partir de um livro que eu encontrei na Biblioteca Nacional de Lisboa. Um livro do século XIX, cujo título era Dicionário das Flores. E tinha ali o significado, era muito comum no XIX, esses manuais, inclusive para todos os fins. Para cortejar uma senhora, para mandar uma mensagem de... Tudo era usado porque as flores tinham os significados. E esse dicionário, o que eu fiz? Eu separei um por um de cada uma das flores e separei aquelas que tinham associação com a morte. Fiz a lista e disse, agora eu vou no meu cemitério, já é meu, né? Vou no meu cemitério para procurar quais são, se tem essas flores lá no Soledade. E como é que eu ia identificá-las? Esse é o problema também. Como é que eu vou conseguir identificar se eu não tenho um conhecimento específico na área de botânica? Por isso que eu fiz os cursos que eu falei para vocês. E ali, no final, eu queria saber, existe alguma relação dessa flor com a pessoa que está enterrada ali?
Existem flores específicas para criança, para mulheres, para heróis. As flores contam histórias, fazem memórias. Tudo isso me levou a pesquisar. E aí eu vi que era assim, eu tinha uma tese que eram várias pétalas. Eu tinha uma frente de trabalho que empacou com a pandemia. Para começar, que eles fecharam o Soledade. Foi interditado na época. Ele ameaçou ruir a parte da frente. Aí piorou ainda mais. Porque na época eu conseguia pelo IFAM, conseguia pela CEUB, uma autorização para eu ir lá, mesmo quando ele estava fechado. Mas depois que estava ameaçado de cair a parte da frente, aí eu não consegui mais. Todo o levantamento fotográfico que eu tinha, e eu estava usando, o que aconteceu? Iniciou o projeto de requalificação e restauração. Ou seja, invalidou toda a minha pesquisa. Porque não era mais aquilo. Como é que eu ia lançar uma tese, quando eu mostrasse as fotos, não era mais nenhuma daquelas? E eu tive que voltar e refazer todo o processo novamente. E, além disso, fazer uma pesquisa histórica, teórica, documental e imagética, criar um método de identificação e fazer essa leitura iconográfica que eu gostaria de saber. Então, analisar essas flores como representação iconográfica e iconológica da morte, como uma forma de expressão, comunicação e linguagem. Os objetivos, fazer essa pesquisa. Escolhi 4 túmulos, obviamente seria impossível, e daí fica o gostoso de quem faz, quem termina uma tese assim, diz, olha, está aberto, continue a pesquisa, porque é muito grande, são inúmeras possibilidades. Eu escolhi e selecionei 4 túmulos lá dentro para fazer essa leitura, digamos assim, dessas mensagens que foram deixadas pelas flores. O método de identificação, que eu tive que criar símbolos gráficos, e a identificação quantitativa e qualitativa dessas flores. Fiz um inventário tumular. E aí eu usei o próprio linguajar de um jardim. Então eu precisei lavrar com a pesquisa bibliográfica, documental e imagética. Precisei semear, pegar no pesado, pegar no arado, ir lá no cemitério, fazer os levantamentos e tudo. Germinar, que era justamente quando eu precisava, com aqueles dados, fazer eles se interligarem e terem um sentido. Regar, pegar os túmulos e jogar os dados que eu pesquisei, fazer essa análise iconográfica e iconológica e florescer, finalmente, concluir, chegar à resposta, para não invalidar a minha tese, né, também, e expandir a pesquisa. Aqui, vocês devem imaginar que um tema desse entra por inúmeras áreas, né? Não é? Eu sou de formação, eu sou arquiteta e urbanista. Tá certo que meu mestrado, todos os meus trabalhos sempre foi na área de história da arte, de patrimônio, mas eu precisei sim usar da antropologia, sociologia, teologia, importantíssimo. Por quê? Porque era um cemitério católico. E assim, eu precisei muito recorrer nas fontes para tentar entender toda essa parte, o que faz sentido, o que era profano, o que realmente era usado dentro das pinturas, dentro da igreja, tudo isso. A parte de semiótica e a etnobotânica, com a parte biológica. Aqui são os cursos complementares que eu fiz. E ai, o que aconteceu, Padre João Paulo? Pronto, passou. Que não vou cansá-los com embasamento teórico. E aqui eu mostro esse apanhado da minha pesquisa imagética e documental que eu fui atrás. Um pedacinho do livro das horas, os manuais que eu encontrei, como era a representação, porque também tem o seguinte, eu tinha que pesquisar em livros da época, porque as plantas mudam, as flores mudam, não é? Então, tanto ao longo do tempo, como também por adições, enxertos, e aí as modificações que são feitas. Então, às vezes, uma flor, antigamente, tanto que eu fui descobrir que a rosa original tinha 5 pétalas apenas. E agora a gente já vê a quantidade de pétalas que tem uma rosa. Né? Então, tudo isso a gente tem que... Eu buscava fontes bem o máximo que eu conseguia chegar, mais primitivas possíveis. E aí eu pesquisei no cemitério Alto de São João e cemitério dos Prazeres, em Lisboa, aqui no Brasil. O que me preocupei? Porque eu precisava delimitar se realmente essa flor era
daqui ou se estava no Brasil inteiro. Porque era muito comum, quando eu fui fazer um curso da ABEC, que é a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, na Bahia, é um encontro nacional que eu fui expor um trabalho. Quando eu fui visitar o cemitério de Campo Santo, em Salvador, não encontrei a flor, mas eu encontrei túmulos idênticos ao Soledade, idênticos. Fotografei e aí, claro, deduzi e depois comprovei que existiam catálogos onde as pessoas escolhiam, mandavam buscar e montavam aqui. Tanto que eu encontrei imagens muito comuns. No cemitério de Manaus eu encontrei também, mas lá não tinha flor. Aí eu disse, espera lá, deixa eu ir no cemitério da Consolação, que é um cemitério do mesmo período e que também é histórica, monumental. E eu queria achar a florzinha lá. Não tinha. Nesse dia até perdi meu neto pelo meio das sepulturas. Foi muito difícil, ainda era pequeno. Meu marido sempre entrou nos cemitérios comigo. E aí, nesse dia foi assim, marcante. Senão, quase eu perco o Miguel e ainda não encontrei a flor aqui. Quando a gente voltou, aí me preocupei. Aqui no Pará, será que tem? Aí pesquisa, não encontrei a flor em Santarém. Encontrei outras flores da morte, mas não especificamente aquela. E aí eu disse, espera lá, é uma coisa muito próxima, muito restrita. Problemas que eu encontrava, degradação, o cemitério Soledade agora está ótimo para visitar. Mas antes, eu tinha locais que eu não conseguia chegar, o mato estava dessa altura. Eu tinha que entrar e tinha risco de cobra, de escorpião. E estava muito sujo. Várias vezes eu não sabia o que era. Então a gente tentava limpar de alguma forma, ver. E o próprio estado do cemitério dificultou muito esse trabalho inicial. A restauração paralela com a minha, que eu tive que colocar. E finalmente resultou nesse inventário floral tumular. Como é que eu fiz? Todos os túmulos que têm flores no cemitério Soledade, eu fotografei. Essa é a flor, deixa eu mostrar aqui, olha. Essa era a florzinha. Vocês já viram uma parecida com essa por aí? Pois é, diferente, né? E especificamente porque ela tem assim, ela é globosa, tem uns furinhos, tem pequenas florzinhas aqui em volta, tem tipo uma coroa por cima, essa folha específica. E essa era a minha flor, que eu chamava a minha flor. Eu não tinha o nome dela ainda. E aqui, opa, deixa eu voltar. Já o túmulo que eu falei para vocês, tipo capelinhas, vejam como no mesmo cemitério, eu dei muita aula de História da Arte lá. Inclusive vou levar meus alunos, já prometi agora no dia 3, que a gente inclusive já reza no cemitério, e eles vão poder comparar estilos artísticos. Porque aí eu posso ensinar, mostrar para eles o neogótico. Qual é a diferença? Tá aqui, olha, tá vendo o arco ogival? É diferente, os pináculos, ele é mais alongado, é diferente do neoclássico, as colunas, o frontão triangular, isso tudo mostrando para as crianças é muito mais fácil deles entenderem do que se eu simplesmente contar para eles como é, né? Então aqui são as coroas de flores. Aí a coroa duplicava meu trabalho, triplicava, quadruplicava. Por quê? Porque eram várias flores localizadas na mesma coroa. Mas, aqui mais uma. E aí eu fiz esse inventário tumular. Obviamente, a que eu mais encontrei era a tal da flor. Aqui os percentuais. Encontrei outras flores também, mas assim, era massacrante a competição com a flor desconhecida. E aí, a partir desse suporte na botânica, a gente fez essa matriz baseada e contei com a ajuda de 2 pessoas que me ajudaram muito também nessa pesquisa. Foi um botânico, o Antônio Pedro, que ia para lá comigo com os livros de botânica para a gente tentar identificar, e o padre José Gabriel, que ele desenhava para mim. Que aí eu dizia, olha, a folha é assim, essa parte é desse jeito. Tá bom, dona Paula? Não é assim, ainda tá parecido. Então, ele trabalhou comigo na elaboração desses gráficos que a gente precisava montar. E desses vetores, assim, um desenho gráfico e vetorização. Olha aqui o exemplo que eu dou para vocês. À primeira vista, o
que parece isso aqui? Não parece uma casa de marimbondo? Não é? As bolinhas. Não sei se vocês conhecem, né? Mas eu sou menina do interior, eu já vi. E, na verdade, não era. Olha aqui, essa é uma flor que chama perpétua. E é muito comum em Portugal. Tanto que essa imagem também eu consegui nos dados portugueses. Vejam que ela é redondinha e tem o buraquinho. Mas eu custei muito achar a perpétua. Só que a perpétua, deixa eu contar para vocês, era a melhor amiga da minha flor. Vivia junto da minha flor, a perpétua. Eu vi que a perpétua, a Amália Rodrigues tomava chá de perpétua para melhorar a voz, a perpétua roxa, né? E aí, olha quem é, tá ali a minha. E aí o nome dela? Saudade. São as perpétuas saudades, que também é uma flor típica, que nasce na parte mais litorânea de Portugal. Vocês estão vendo aqui em cima, olha. Está aqui ela e está a perpétua. E lá em Portugal, lá em Lisboa, também é muito comum essa associação das perpétuas saudades. E aí, a partir daí, a gente criou esse desenho, vejam, da perpétua, para ajudar, e eu vetorizei. Por quê? Para a gente poder ampliar e diminuir, para ajudar outras pesquisas. Não tem sentido, tudo que a gente pesquisa e guarda para a gente é a mesma coisa que joga fora. É preciso que esse conhecimento seja disponibilizado, né? Seja compartilhado para outras pessoas também poderem, quem sabe, alguém com essa matriz, com esses desenhos, consiga encontrar em outros cemitérios. Não, conseguir identificar, está aqui, olhando aqui, vendo os detalhes da folha e tudo, essa é uma saudade, essa é uma perpétua. Então, essa realmente era a intenção da pesquisa. Olhem isso, se não é pra, quando eu vi essa coroa, primeiro eu pulei de felicidade, aí depois eu disse, ai, vai dar muito trabalho. Deu muito, porque era a que mais tinha representações lá. Então começa aqui, é a flor do maracujá, aí vem, olha aqui nossas amigas, as perpétuas, as saudades estão aqui desse lado, ó, com a florzinha, a rosa, e ainda tem o detalhe, olhem essa aqui, é uma rosa aberta, e aqui do lado, rosa em botão. Então a gente ainda encontra flores em diferentes estágios, a flor em botão, a flor aberta, e também então precisava de duas, tinha a mesma flor com duas representações, de acordo com o tempo e a maturidade dela. E isso, será que ia repercutir também no uso dentro das sepulturas? Esses são os principais ícones gráficos que nós criamos. Eu falo nós porque o Antônio me ajudava, o Padre José Gabriel também como traçado, e a gente trabalhou assim conjuntamente. Então, o cravo, a rosa aberta, rosa em botão, a flor do maracujá, pervinca, hibisco, malmiquer, narciso. Essas foram as que eu encontrei lá. Glória da manhã, orquídea, a papoula fechada e a papoula aberta. Isso foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia. Na minha ignorância, aqui na região amazônica, a gente confunde. Muitas vezes o pessoal chama de papoula para o hibisco. Então fica aquela confusão, é hibisco, é papoula, e eu não sabia que ela tem um fruto, ele chama fruto inclusive, quando ela está fechadinha, que é daqui que se extrai o ópio. E obviamente ela ia ser associada com a morte, né? Que, então aquele torpor, aquele sono, então até uma forma amenizada de tratar da morte, né? Eu estou num sono profundo, essa criança está num sono profundo, também é uma tentativa de consolar os que ficaram a partir dessa representação. Perpétuas, saudades, tulipas, violetas. E aí eu selecionei 4 túmulos. Aí que vai ficar bacana agora, porque a gente vai ver a flor no túmulo e saber quem eram essas pessoas. Eu selecionei 4. A flor da paixão de um cônego Manuel Joaquim Siqueira Mendes, cônego Siqueira Mendes, que dá nome à primeira rua de Belém. O sono eterno da jovem Delmira. Quando fenece uma rosa em botão. E a morte da mais bela de todas as flores. Aqui eu precisei contratar um instituto de pesquisa que fizesse árvore genealógica, para eu ir lá atrás para saber quem foram essas pessoas, com quem eram casadas, de que essa pessoa morreu, se tinha algum fato interessante da vida dela.
Cônego Siqueira Mendes. Não vou contar a história de todo mundo aqui, mas vou fazer associação com as flores que eu encontrei. Então, obviamente, um sacerdote secular, cônego da Catedral de Belém, Lente de Latim e Teologia, e aí o Lente era o professor, né? O professor, um Lente, que é aquele que lia para os alunos. Deputado federal, provincial, senador, e ele morreu muito pobre em Fortaleza. E esse túmulo foi uma homenagem dos amigos dele, tanto que vocês vão ver a data dele, do túmulo é bem posterior, mandaram buscar, se cotizaram e fizeram esse túmulo para ele. E escolheram, aqui não tem na foto, mas tem um busto dele aqui, e essa é a coroa de flores dele. Aí, então, eu consegui 5 flores, oba, não vai dar muito trabalho. A primeira delas, logo aqui em cima, foi a que mais me chamou a atenção, porque era a flor do maracujá. A flor do maracujá é fruit de la passion, né, passion fruit. E eu disse, espera lá, mas não condiz com um clérigo, paixão, para quê? Essas sensações do amor, né? Mas obviamente era ignorância minha, porque é a paixão de Cristo. E isso eu fui pesquisar, e eu li que foram os jesuítas que trouxeram, que eles começaram a catequizar os índios a partir da flor do maracujá, porque ela tem uma formação específica, e eu vou mostrar para vocês em detalhes. Aqui a gente vê o baldaquino, que também já lembra uma pessoa religiosa, né? E consegui identificar as 5. Flor do maracujá aqui em cima, hibisco, aqui é orquídea, aqui ao lado narciso e a rosa aberta. Primeiro eu fui na rosa, que me parecia mais fácil. Então a rosa é uma das flores associadas, sim, ao Cristo e à Nossa Senhora. A rosa sem espinhos, né? E é interessante porque aqui ela está nesse quadro do Carlo Dolce, Madonna dei Gigli. É difícil falar porque tenho poliglotas aqui, tenho vergonha da minha pronúncia em italiano, mas é a Madonna dos Lírios. E Nossa Senhora, claro, segurando o lírio da pureza, e o menino Jesus oferece a ela a rosa vermelha sem espinhos. Certamente que o vermelho está associado também à própria morte, ao sangue do Cristo que será derramado. E ele oferece para ela essa rosa. Aqui ao lado, a Virgem com narcisos. Ela tem o narciso à mão, a gente, quando fala em narciso, pensa, não era aquele vaidoso que se apaixonou por ele próprio, olhando no reflexo, não é isso? Que tem a ver essa flor com Nossa Senhora, que é pura humildade. Não, mas é porque o narciso, ele simboliza o amor divino sobre essas vaidades. E lembra o sacrifício também. E o hibisco, que também está lá, lembra a efemeridade. O hibisco, ele nasce de manhã, quando é de tarde ele já está quase murchando. É uma flor muito breve. Ela não fica por 2, 3 dias florescendo. Não, ela tem um apogeu dela e logo ela entra no declínio. Então essa efemeridade é retratada também, associada à morte. E aí eu volto a falar das vânitas, como eu falei para vocês, né, que simboliza essa angústia do homem frente à morte. Porque retrata como a vida é transitória, como é breve, como é fugaz. E como, por isso o nome vanitas, né? Vaidade, das vaidades tudo é vaidade. Então, de que importa? Para que tu te preocupas com tudo isso? Não vai nada contigo. Nem na terra, não adianta. Para que você se acha diferente do outro? Tudo é vaidade. E essa é uma representação justamente, vejam as pétalas aqui já caindo, algumas flores já murchando, e em detalhes, a flor do maracujá, que a associação é direta. Então, lembra a coroa de espinhos de Nosso Senhor, os 3 estigmas lembram os pregos, e tem as 5 anteras, que lembram justamente as chagas, né, as 5 chagas. Aqui nessa representação não tem, mas quem conhece a flor do maracujá sabe que ela tem tipo umas molinhas, assim, que são as gavinhas. E essas molas lembram os chicotes dos açoites. E uma curiosidade, aqui
não são chamadas pétalas, são sépalas. São 10 sépalas. Aí disseram, em homenagem aos apóstolos. Disse, aí, pera lá, mas são 12, pelo menos 11 tinha que ser, porque saiu o Judas, né? Não, mas não tem homenagem. O Judas saiu e São Pedro, porque negou Cristo 3 vezes. A tradição conta isso. Obviamente que todas essas são associações que são feitas, mas que fazem muito sentido. A coroa de franjas, lembrando a coroa de espinhos, né? E essa é a flor principal do Cônego Siqueira Mendes. Outro túmulo que eu escolhi é da Delmira Francelina de Carvalho Nepomuceno. Pelo tempo de vida, vocês já percebem que foi uma adolescente, ela morreu muito jovem. O pai dela era um tenente, Francisco Nepomuceno, chefe da polícia do Pará e do Amazonas, e ele pertencia à Ordem do Santo Cristo, que é justamente um dos quadrantes lá atrás, onde os devotos são enterrados lá. E esse túmulo, lembra que eu falei da estela? É mais ou menos isso, esse formato assim. E aqui, a gente, nesse pedacinho, aqui eu coloquei em detalhe, está a flor, que é a papoula fechada. Então, a papoula fechada tem a ver com a idade também dela, né? Então, ela é uma adolescente, ela não chegou a desabrochar. Então, ainda é a papoula fechada. E lá no documento que eu recebi dos pesquisadores históricos, eles disseram que ela faleceu após longo e penosíssimo sofrimento, provavelmente de cólera. E aí eu fui atrás, eu tentava ir atrás também das pinturas, da parte da arte, para ver se fazia sentido a associação dessas flores. Aí encontrei aqui a degolação dos 5 mártires de Marrocos, que foram mandados ao Marrocos, né, para evangelização São Francisco de Assis, e que lá foram martirizados, foram degolados. Aqui a gente vê os 4 no chão já mortos, um que vai ser morto agora, o outro está segurando, né, tá com a adaga aqui, está próximo, já vai fazer. E olhem esta florzinha aqui, que ampliada a gente detectou que era a papoula aberta, vermelha, também associada ao martírio, aqui, né? Então, essa pintura é muito significativa porque também a gente sabe que foi a partir desses mártires que o próprio Santo Antônio decidiu, optou, foi o que chamou a atenção deles e que ele disse, não, eu quero ser franciscano, eu quero seguir a vida como eles, né? Então, uma inspiração. E essa tela está no Museu Nacional de Arte Antiga, onde o meu professor dá aula, o que eu perdi a visita técnica. E a Luísa Calandrini Bondieu, ela é uma bebezinha que morreu. Vejam, nasceu em 55, morreu em 57, bem na época também, provavelmente de cólera, que houve a epidemia em 55. E ela era filha de um cônsul americano no Pará, Henri Bondieu, e de uma paraense. Ele veio para trabalhar no Port of Pará e se apaixonou. Ela era filha de um latifundiário da Ilha do Marajó, e eles casaram. A Luísa Calandrini, que era o nome também da mãe, e ela era filha da Luísa Calandrini, Luísa também. Por isso que aqui em cima está escrito Lulu. Então tem aqui só o apelido carinhoso dela, que é descrita poeticamente aqui do lado. Tem uma poesia pequenina que diz assim: voa, voa, ó meigo anjinho, deixa a terra e busca os céus. É curto e breve o caminho. Voa, que agora é o ninho das avezinhas de Deus. Como o português ainda arcaico, assim, mas é o que está escrito lá, para Lulu. E é engraçado que, assim, o pai morreu de uma enfermidade, provavelmente foi câncer, mas ele foi para os Estados Unidos, a família foi toda para os Estados Unidos, voltou para lá para ele tentar fazer o tratamento. Ele morreu lá, ele está enterrado lá, mas a mãe voltou com a Lulu para cá e 2 meses depois ela morreu. E aí a mãe ficou sozinha. Mas por que a Lulu tem uma rosa pequenina e quebrada? Obviamente, a rosa é a mais bela de todas as flores. Por isso associada a Nossa Senhora, a mais bela de todas as mulheres. E a rosa quebrada relembra isso.
A morte ceifou a mais bela de todas as flores, que era a Lulu. Do lado desse túmulo, colado, ainda tem mais uma, tem outra, a Rosa Aberta, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Aí eu peguei essa pintura da Madonna del Roseto, que mostra Nossa Senhora no Hortus Conclusus, que é esse horto fechado, cheio de rosas brancas e rosas vermelhas. E o menino Jesus, aqui com ela, cercado, numa alusão, claro, à própria virgindade de Nossa Senhora, né, assim, cercada com o menino Jesus no colo, e aqui embaixo, Santa Catarina, daqui a roda da tortura, aqui embaixo. E ela está junto com Nossa Senhora, também virgem, nesse Hortus Conclusus. O túmulo do lado da Lulu, que é da Rosa, o nome dela já diz tudo, né? Rosa Josefina Ferreira de Brito. Então, a Rosa Aberta, obviamente, que já era uma pessoa, já é na fase adulta, né? Tem a cobra que engole o próprio rabo, símbolo da eternidade, daquilo que não termina, né? E do lado, a Rosa era filha de um casal, Maria de Jesus e José Ferreira de Brito, casada com o Visconde de Nazaré. Até falei lá para nossa, na última palestra que eu dei no Instituto Histórico, a Naná Sarges, que também é nossa amiga, já vai continuar a pesquisa, porque ela conhece o Visconde de Nazaré, os dados dele, já vai fazer essa associação. E ela morreu com 26 anos de moléstia prolongada de pneumonia, ou seja, a Rosa Aberta, que aí está a representação aqui. E aí eu fiz o paralelo, encontrei essa vanitas justamente da rosa fechada e a rosa aberta, que é o face a face com a morte, né? Então, lembra de que as folhas o pó voltarás, que olha as folhas que eu falei para vocês. E a rosa aberta e a rosa em botão recorda isso, a perecibilidade e a mortalidade. E o crânio, essa associação direta, o memento mori. E aí, finalmente, para as colheitas que eu fiz, eu consegui fazer essa abordagem histórica, né, onde essa flor uniu 2 países. Nesse cemitério no meio da Amazônia, encontrei a flor Saudades e criei esse inventário dos elementos iconográficos florais do Saudade. Criei esse método de identificação, essa matriz de análise teórico-filosófica, que vai permitir essa comparação. Então, que a pessoa pegue essa matriz, possa ir em qualquer cemitério e, por meio da comparação, ver será que é, será que não é. Então, é muito mais fácil ela identificar a partir dessa matriz. Investiguei especificamente os 4 objetos, os 4 túmulos, né, o aspecto iconográfico, iconológico, e abri novas possibilidades. A partir dessa disponibilização dos ícones gráficos, consegui fazer essa leitura, né, dos elementos florais simbólicos em outras necrópolis. E aí eu fechei a minha flor com várias pétalas e resumi que esses percursos semióticos das flores da morte aprofundaram as questões dessa comunicação de linguagem não verbal no cemitério Soledade, com representações florais na realidade da morte, e espero que contribua para que o cemitério Soledade seja visto como um lugar de representações e sociabilidade, que atravessa séculos, mas que deixa seu rastro, deixa marcas para serem lidas por nós, homens do século XXI. E aí, então, é preciso estudar, registrar, entender essa importante linguagem simbólica e ouvir essas vozes do passado, como um gesto de preservação e até busca de identidade. Trouxe também, sem combinar com o Padre João Paulo, um trechinho para a gente terminar a palestra com esse trecho do Thomas Kempis, que é um monge alemão conhecido da maioria de vocês, e onde ele diz: "Ah, louco, por que pensas viver muito tempo se nenhum dos teus dá certo? Quantos têm sido enganados, inesperadamente arrancados do corpo? Quantas vezes ouviste dizer que este morreu pela espada, que outro se afogou, que aquele, ao cair, partiu a cabeça, que este morreu a comer, outro ainda a jogar.
um pelo fogo, outro pelo ferro, um pela peste, outro assassinado. E assim, a morte é o fim de todos, e a vida do homem, como uma sombra, passa de repente. Muito obrigada. Literalmente o fim.